Estamos te desligando com efeito imediato. A segurança vai te acompanhar até a saída, disse ele sem nem levantar os olhos do MacBook Pro, ainda conectado na primeira reunião do Zoom do dia. O filho do CEO. Primeiro dia na cadeira principal. Eu, Antônio Silva, 55 anos, observando esse garoto que eu havia ensinado a ler demonstrativos financeiros, tentando encerrar minha carreira com um roteiro decorado, sem aperto de mão, sem explicação, apenas uma representante do RH tremendo atrás dele, como se estivesse vendo alguém desarmar uma bomba com uma faca de manteiga. A tinta na papelada da promoção dele ainda estava molhada, e ele já estava bancando o carrasco. Bruno Carvalho Júnior tinha o corte de cabelo de designer perfeitamente arrumado, seu diploma de MBA da FGV recém-emoldurado na parede e sua confiança de disruptor inflada como um balão de festa infantil. Ele não fez perguntas, nem piscou, apenas leu a linha do tablet palavra por palavra. Dava para perceber que alguém o treinou, provavelmente o pai, ou algum consultor caro ou o espelho do banheiro da sala de canto dele. Eu não recuei nem discuti. Me levantei, ajeitei o paletó e entreguei meu crachá com o tipo de calma que você aprende depois de 28 anos em logística e 6 anos na Marinha antes disso. Ele pensou que estava me demitindo. Pensou que essa era a sua grande jogada para modernizar a âncora logística. Tudo que eu disse foi: quero fazer isso do jeito certo. Avisa para o seu pai que a reunião do conselho daqui a 3 horas vai ser interessante. Então saí andando, passando pela representante silenciosa do RH, pelo segurança que parecia mais confuso que preocupado, pela foto emoldurada da equipe fundadora no saguão, que me incluía bem ao lado de Bruno Sênior quando inauguramos nossa sede em São Paulo em 1996. E olha, já que estou com você aqui, se isso já parece o tipo de caos corporativo que faz seu sangue ferver, me faz um favor. Aperta esse botão de inscrever e deixa um like. Não porque estou desesperado, mas porque realmente ajuda a equipe a continuar desenterrando essas histórias e mostrando o que realmente acontece por trás dessas portas de vidro. Você ficaria surpreso com a frequência que a pessoa sendo demitida é aquela segurando todas as cartas, agora, de volta de nossa derrubada programada regularmente. 3 horas. Foi quanto tempo o Júnior teve entre sua primeira demissão e seu primeiro pesadelo jurídico. Nesse tempo, imagino que ele comemorou, talvez postou algo no LinkedIn sobre decisões difíceis para a transformação digital ou otimização de operações para o futuro. Porra, ele provavelmente tinha as hashtags prontas. Liderança, POE inovação, Kiauri Nova Era ou qualquer palavra da moda que o consultor de marca pessoal dele mandou usar. Enquanto isso, o pacote do conselho já tinha sido enviado. Seção 12B, intitulada simplesmente Protocolo de Sucessão de Emergência, enterrada no acordo original de acionistas como uma mina terrestre que ninguém esperava pisar. Escrito por mim, revisado por nossa equipe jurídica, assinado por cada investidor que achava que nunca seria importante. Mas e se a liderança sair completamente dos trilhos? A resposta: se um executivo for demitido sem votação formal do conselho e essa demissão for iniciada por alguém sem participação acionária, então toda a autoridade interina fica suspensa imediatamente. O conselho tem que se reunir em 4 horas. O poder de voto vai direto para o acionista majoritário, eu. Porque enquanto Júnior provavelmente estava redigindo seu discurso de vitória, eu estava ativando aquele protocolo, datado, assinado com carimbo de horário e entregue pessoalmente a cada membro do conselho, investidor e conselheiro jurídico ligado à âncora logística. Diferente do memo de demissão dele, o meu veio com aviso de recebimento certificado. Ele pensou que eu sairia quieto. O que ele não sabia era que eu nunca construí minha posição nessa empresa para ser visível. Construí para ser a prova de balas contra pessoas exatamente como ele. Privilegiados, impacientes, que receberam autoridade como se viesse com o sobrenome da família. Tem uma razão pela qual minha porcentagem de propriedade não aparece nos folhetos brilhantes da empresa ou na página de liderança do nosso site. Eu era a fundação sob o prédio, o plano B no arquivo
O cara que você ligava quando os advogados estavam circulando e a concorrência tentava roubar nossos maiores clientes. Nunca quis os holofotes. Queria segurança, estabilidade e participação acionária. Deus, a participação acionária. Enquanto eles estavam batizando salas de conferência com nomes dos netos dos fundadores e dando placas para pessoas que estavam aqui há 18 meses, eu estava recebendo pagamento em porcentagens. Meio ponto aqui, um ponto completo ali. Opções de ações em vez de bônus. Ações com direito a voto em vez de títulos chiques. Toda vez que fechávamos um grande negócio ou trazíamos um novo investidor, eu negociava outra fatia, silenciosamente, metodicamente. Eu não jogava pôquer. Eu construía a mesa e imprimia as cartas. Começou lá atrás, quando a câncora eram 3 mesas dobráveis, um quadro branco, e Bruno Sênior achando que compliance era algo que você resolvia com um aperto de mão e um sorriso. Ele era visionário, claro, o tipo que conseguia enxergar o futuro da gestão de cadeia de suprimentos, mas não conseguia lembrar se tínhamos pagado a conta de luz ou acidentalmente mandado 150 mil hires para o fornecedor errado. Eu entrei, organizei tudo, estabilizei nossas operações e assegurei nossos contratos. Pelo meu trabalho, ele me ofereceu um título de VP e uma sala de canto. Recusei, pedi participação acionária. Você prefere possuir a fundação do que sentar na cobertura, ele brincou. Exatamente, eu disse. No ano 7, eu estava com 18%. No ano 15, 35%. O CFO saiu num bate-boca gritado sobre alocações de orçamento. Comprei seus 15% com um desconto pesado. Ele precisava de dinheiro rápido. Advogados de divórcio não trabalham de graça. Quando o irmão de Bruno Sênior tentou nos processar por violação de patente e falhou espetacularmente, ele quis resolver em particular. Peguei seus 22% restantes em troca de um acordo de confidencialidade à prova de balas e sua promessa de nunca mais contatar nossos clientes, 72%. Foi onde cheguei. Silenciosamente, sem alarde, sem comunicados à imprensa, apenas propriedade majoritária registrada devidamente na Junta Comercial de São Paulo. Aninhada dentro dessa propriedade estava a seção 12B, uma cláusula que ninguém se deu ao trabalho de ler porque nunca precisamos dela. A seção dizia que se um executivo sem participação acionária demitisse um membro da equipe fundadora sem aprovação do conselho, todos os poderes executivos seriam suspensos, aguardando revisão dos acionistas. Escrevi isso depois que o primo de Júnior tentou demitir metade do nosso pessoal do depósito durante um ataque de raiva orçamentária 13 anos atrás. Aquela foi a última vez que alguém tocou em autoridade que não havia conquistado. Até hoje. Porque o que Bruno Júnior não entendia, o que não te ensinam na escola de negócios, é que herdar um título não significa herdar controle. Controle não é presenteado. Não está no seu cartão de visita ou na placa da sua sala. Está nos contratos, nas letras miúdas, nos protocolos escritos durante ligações noturnas com investidores paranoicos que queriam saber o que aconteceria se o filho não qualificado de alguém fosse promovido a CEO. Acontece que ativa exatamente assim. Uma demissão arrogante, sem voto do conselho, sem justa causa, sem processo, apenas um garoto de 29 anos com facetas novas e nova assinatura de e-mail entrando na minha sala como se estivesse dirigindo um filme de takeover corporativo. Ele não fazia ideia de que, ao ler aquele roteiro, tinha acionado um alçapão legal que estava esperando 13 anos por alguém estúpido o suficiente para pisar nele. Agora, a seção 12B estava ativa. Eu não só enviei o aviso de ativação, enviei um pacote jurídico completo, declarações de acionistas, detalhamento de participação acionária, aprovações de e-mails arquivados, documentação com carimbo de horário, cópias reconhecidas, até incluí o memo de demissão dele com seus erros gramaticais e assinatura do RH. Falariam sobre aquilo por anos, porque enquanto ele estava descobrindo como acessar a garagem executiva e conseguir sua liberação de segurança atualizada, o conselho estava lendo um memo intitulado Suspensão imediata de autoridade executiva, Protocolo Seção 12B. Ele estava prestes a aprender como era a autoridade de verdade, e Bruno Sênior não fazia ideia de que seu herdeiro do legado havia acabado de pisar numa mina terrestre com o nome da família gravado no gatilho.
Mas aquela ligação estava vindo, e ninguém estaria rindo. Em algum lugar no Deck Web 5º andar, num escritório de paredes de vidro que ele não mereceu e não entendia, Bruno Carvalho Júnior provavelmente estava comemorando. O tipo de comemoração que você tem quando acha que acabou de resolver seu maior problema, em vez de criar seu pior pesadelo. Primeiro dia, primeira grande decisão. Ele provavelmente mandou mensagem para alguém. Hora de modernizar este lugar. Recostou-se na cadeira de couro, abriu o laptop e começou a rascunhar um e-mail para toda a empresa sobre mudanças empolgantes e reestruturação estratégica. Algo sobre abraçar a transformação digital e eliminar pensamentos ultrapassados. Pausou na metade digitando. Liderança requer tomar decisões difíceis para a visão de longo prazo. Completamente inconsciente de que estava prestes a perder tanto a liderança quanto a visão. Enquanto isso, lá embaixo no jurídico, os membros do conselho estavam abrindo um tipo muito diferente de pacote. Um selado num envelope de correio prioritário carimbado. Confidencial ativação seção 12B. O mensageiro havia chegado 25 minutos antes, entregue os pacotes aos assistentes executivos como se fossem intimações judiciais, e saiu sem conversa. Dentro daquele pacote havia uma pilha de documentação jurídica de 5 centímetros, página de capa, seção 12B, ativação. Subtítulo: Proposta de transição de acionistas. Subcabeçalho: Solicitação de reunião emergencial do Conselho sob Estatuto 8.4. Anexada estava a carta de acionamento assinada, datada daquela manhã, com carimbo de horário às 6h47, horas antes de eu ser demitido. Seguindo-a, detalhamento completo de participação acionária, mostrando cada ação que eu havia adquirido ao longo de 28 anos, cada transação, cada acordo aprovado pelo Conselho, um livro-razão completo do portfólio, com reconhecimentos e registros estaduais verificados. A reação não foi instantânea. Foi pior. Foi lenta. Aquela percepção gradual, quando você entende que não está apenas em problemas, está em território de litígio e nem viu chegando. Quando o conselheiro jurídico de Bruno Sênior folheou a cláusula e chegou na frase-chave: suspensão de autoridade executiva, mediante demissão unilateral por nomeado sem participação acionária. Ele realmente disse em voz alta: "Ah, não!" Depois mais baixo: "Ah, não!" O pacote também incluía um mandato de reunião. O conselho era legalmente obrigado a se reunir em 4 horas. Esse cronômetro já havia começado a contar. Me certifiquei disso. Eu não precisava estar no prédio. A lei estava lá. Os contratos estavam lá. A documentação estava impecável. Quando o story comemorativo de Júnior no Instagram foi ao ar, champanhe no deck, primeira jogada feita, com um bumerangue de taças tilintando. O nome dele já estava sinalizado pelos sistemas de registro corporativo como o único iniciador de uma demissão que ele não tinha autoridade para fazer. Enquanto isso, pela cidade e em 2 fusos horários, os membros do conselho estavam cancelando almoços de negócios, pulando torneios de golfe e ligando para suas assistentes para limpar agendas da tarde. Eles não estavam felizes, estavam presos, porque uma vez que a seção 12B ativa, não é mais sobre política de escritório, é sobre dever fiduciário, direitos de voto, conformidade com a CVM, responsabilidade pessoal. Os nomes deles estavam em registros que não revisavam há anos. Isso não era alguma briga familiar. Era uma reversão legalmente vinculante de controle corporativo. E ali em preto e branco estava o número em que não pensavam há anos: 72% de controle de voto do acionista majoritário. Recall de emergência de todas as nomeações executivas feitas nas 48 horas anteriores. Suspensão imediata de autoridade não sancionada pelo Conselho. Minha autoridade reinstaurada no momento em que a dele foi anulada. A melhor parte? A cláusula não era apenas executável. Era irreversível uma vez registrada. Esse detalhe havia sido adicionado durante um susto de investidores 8 anos atrás. Eles queriam garantia de que se alguém saísse dos trilhos, não pudessem desfazer a reunião emergencial com um pedido de desculpas em pânico e um memo retirado. Não havia botão de voltar atrás. Então, enquanto ele desfilava pela sede com sua lista de verificação de transformação corporativa,
tentando descobrir como acessar os dashboards financeiros. Cadeiras de sala de reunião já estavam sendo arranjadas. Bruno Sênior ainda não havia chegado, mas seu telefone havia tocado 6 vezes na última hora. As primeiras 5 ligações ele ignorou. Golfe era tempo sagrado no Clube Morumbi, mas o 6º toque foi persistente, agudo, da linha direta do conselheiro jurídico. Ele atendeu com seu grunhido usual, charuto ainda preso entre os dentes. É melhor ser urgente, Morrison. O que se seguiu não foi urgente, foi catastrófico. Preciso de você na sede imediatamente, disse a voz tensa e profissional. Seu filho assinou algo esta manhã. Temos uma situação. Que tipo de situação? Bruno Sênior perguntou, já caminhando em direção ao clube. O tipo que requer assessoria jurídica de emergência e uma reunião do conselho em 2 horas. Clique. Ele não terminou sua rodada. Não se despediu de seus companheiros de jogo. Apenas jogou os tacos no carrinho e voltou para o centro de São Paulo em tempo recorde, ainda usando suas sapatilhas de golfe e camisa polo. Quando chegou, o jurídico estava esperando no saguão, assim como nosso CFO, 2 membros do conselho e uma sala de conferências onde ninguém estava fazendo conversa fiada. O conselheiro jurídico não perdeu tempo com gentilezas. Apenas abriu sua pasta, puxou uma cópia do pacote e leu em tom monótono e profissional. De acordo com a seção 12B do Acordo de Acionistas emendado, qualquer demissão executiva realizada por um nomeado, sem participação acionária sem votação prévia do Conselho, resultará em revogação imediata de toda a autoridade de liderança interina e reversão automática de controle executivo ao acionista majoritário, aguardando revisão emergencial. Bruno Sênior ficou completamente imóvel. Encarou como se as palavras estivessem em língua estrangeira. Depois seu rosto empalideceu e ele fez a pergunta que todos temiam. Quem autorizou a demissão de Antônio Silva? Ninguém respondeu. A sala parecia um necrotério. Ele perguntou de novo, mais alto desta vez, mais desesperado. Quem diabos aprovou demitir Antônio Silva? O CFO pigarreou, olhos desviando para procurar a diretora de RH que parecia que ia vomitar no tablet dela. Finalmente, o conselheiro jurídico respondeu, monótono e implacável. Seu filho, sozinho, sem consulta ao conselho ou aprovação dos acionistas. O silêncio naquela sala foi cirúrgico. Bruno Sênior piscou uma vez, devagar, depois de novo, a cor drenando de seu rosto como se alguém tivesse desligado uma máquina vital. Ele não tem autoridade de aprovação para demissões, disse como se dizer pudesse de alguma forma rebobinar o relógio. Não, o advogado confirmou ajustando os óculos. Não tem. Ele foi nomeado CEO por resolução do conselho, mas detém 0 participação acionária. Sua autoridade é inteiramente derivativa, o que significa que, sob a seção 12B, sua demissão unilateral de um membro fundador é inválida e aciona protocolo de sucessão imediato. Bruno Sênior passou ambas as mãos pelo cabelo prateado, andando agora murmurando, depois mais alto. Isso é um mal-entendido. Vou falar com ele. Vamos retratar a demissão. O advogado não o deixou terminar. Não há como retratar isso. O protocolo está ativo. A papelada foi registrada antes da demissão ser executada, com carimbo de horário, reconhecida e distribuída a todos os stakeholders. Você tem exatamente 2 horas antes da reunião emergencial começar. Mas ele é meu filho, Bruno Sênior tentou, voz quebrando levemente. Ele não é um membro acionista deste conselho. O advogado o cortou. E agora mesmo, ele está sentado na suíte executiva, planejando uma reestruturação da empresa que não tem autoridade legal para implementar. Bruno Sênior sentou pesadamente, como se a cadeira tivesse sido puxada de debaixo dele. Suas mãos tremiam. Não era mais o fundador confiante de um império de logística de 1,3 bilhão de dólares, apenas um empresário envelhecendo que percebeu que havia entregue munição ao vivo para alguém que achava que a trava de segurança era decorativa. O que acontece agora? Ele perguntou, voz quase inaudível. O conselheiro jurídico fechou sua pasta. Você senta naquela sala de conferências e escuta, não interrompe. E quando Antônio Silva entrar, porque ele vai entrar, você lembra que ele controla 72% desta empresa
e tem todo o direito legal de reestruturar a liderança como achar adequado. Deus nos ajude, disse Bruno Sênior, principalmente para si mesmo. Quando ele se levantou devagar dolorosamente, dava para ver a realidade atingi-lo como um golpe físico. Ele nunca me deu poder. Eu havia tomado um contrato cuidadosamente negociado por vez, ao longo de 28 anos, construindo algo que ele achava que pertencia ao nome da família dele. Exatamente às 14h58, voltei para a Mâncora Logística. Mesmo prédio, mesmo saguão de mármore com a linha do tempo da empresa gravada na parede, mas tudo havia mudado. O segurança que havia me escoltado para fora 3 horas antes, agora acenava respeitosamente e segurava a porta do elevador. A recepcionista, que evitara contato visual durante minha caminhada de demissão, agora sorria genuinamente e disse: Sala de conferências A, Sr. Silva. Estão todos esperando por você. Peguei o elevador para o 12º andar, passei pelo escritório de canto de Júnior, onde ele estava fazendo ligações freneticamente, provavelmente para os colegas de Stanford perguntando como pivotar de um takeover hostil, e abri a porta da sala de conferências exatamente às 15h. Cada membro do conselho estava lá. 8 rostos, alguns pálidos, alguns resignados, todos entendendo que estavam prestes a testemunhar uma execução corporativa. Bruno Sênior sentava na outra extremidade, parecendo ter envelhecido uma década na última hora. Sua camisa de golfe estava amarrotada, seu cabelo normalmente perfeito despenteado. O homem que havia construído um império de logística do nada agora parecia alguém que acabou de perceber que acidentalmente entregou as chaves para um estranho. Não me sentei imediatamente. Abri minha pasta com a mesma precisão calma que aprendi na Marinha, coloquei um único documento na mesa polida de conferência e falei claramente para a sala. Como acionista majoritário da Âncora Logística, formalmente solicito uma votação vinculante para rescindir todas as nomeações executivas feitas nas 48 horas anteriores, aguardando revisão abrangente dos acionistas. As palavras atingiram a sala como um martelo. Ninguém se moveu no começo, apenas silêncio. O tipo que você tem quando todos sabem que estão vendo a história se desenrolar. O presidente do conselho, Henrique Weinstein, pigarreou e ajustou os óculos. Moção recebida e registrada. Sessão emergencial está agora em ordem sob protocolos da seção 12B. Finalmente me sentei. Não numa cadeira de convidado, não em algum canto, mas na minha cadeira. Aquela na cabeceira da mesa que eu havia conquistado através de 28 anos, mantendo esta empresa lucrativa, enquanto outros brincavam com organogramas e declarações de missão. A plaqueta na minha frente dizia: Antônio Silva, acionista majoritário. Alguém preparou aquilo rápido. Bruno Júnior irrompeu pela porta exatamente 5 minutos depois, rosto vermelho, ainda segurando seu iPhone como se fosse uma tábua de salvação. O que está acontecendo? Por que não fui informado sobre esta reunião? Eu sou o CEO? Olhei diretamente para ele pela primeira vez o dia todo. Realmente olhei para ele. Esse garoto, que eu havia ensinado a ler relatórios de PNL, que havia sentado no meu escritório fazendo perguntas sobre coordenação de fretes, que me chamava de tio Antônio, até conseguir seu MBA. Porque você não tem autoridade para convocar reuniões emergenciais do conselho, eu disse calmamente. Nunca teve. Foi quando acertou ele. Realmente acertou. A demissão da qual ele estava tão orgulhoso, a jogada de poder que ele achava que definiria seu legado de liderança, havia acionado a única coisa que podia removê-lo completamente. Ele havia demitido o acionista majoritário da própria empresa dele. A cor drenou do rosto dele como se alguém tivesse puxado um plugue. Mas eu sou o CEO. O conselho me nomeou. Ele gaguejou, olhando ao redor da sala por apoio que não estava vindo. Henrique Weinstein falou, sua voz gentil, mas firme. Bruno, sua nomeação foi condicional e derivativa. Você não detém participação acionária, o que significa que, sob nossos estatutos corporativos, especificamente a seção 12B, sua demissão unilateral de um membro fundador acionou esta revisão. Isso é ridículo, disse Júnior, voz ficando mais aguda. Antônio, você não pode seriamente querer destruir tudo que meu pai construiu.
Recostei na minha cadeira. Seu pai não construiu isso sozinho. Construiu com parceiros. Eu sou um desses parceiros. E parceiros não são demitidos por seus funcionários juniores. A votação foi convocada. Henrique pediu todos a favor de rescindir a nomeação executiva de Bruno Carvalho Júnior. Uma por uma, mãos se levantaram ao redor da mesa. O CFO, o chefe de operações, o representante do investidor principal. Até Bruno Sênior, após uma longa pausa que pareceu durar para sempre, lentamente levantou a mão. 8-0. Unânime. Júnior pareceu que alguém o havia esbofeteado. Pai. Bruno Sênior não conseguiu encontrar os olhos do filho. Sinto muito, filho, mas isso é maior que família. É sobre a empresa sobreviver. A moção passa, Henrique anunciou. A nomeação de Bruno Carvalho Júnior como diretor executivo-presidente é rescindida com efeito imediato. Júnior ficou ali por mais 30 segundos, provavelmente pensando que alguém mudaria de ideia, que alguém defenderia nepotismo sobre competência. Quando ninguém se moveu, ele finalmente virou e caminhou em direção à porta. No limiar, ele parou e olhou para mim. Isso não acabou, disse, tentando soar ameaçador. Sim, acabou, respondi. E estava. Às 16h30, eu estava de volta no meu escritório. Não um escritório novo, não algum prêmio de consolação num canto, mas meu escritório original, aquele que ocupei por 15 anos antes de me mudarem para dar espaço para o laboratório de inovação e mesa de Pebolim de Júnior. A plaqueta já estava de volta na porta. Antônio Silva, presidente do conselho e CEO. Júnior foi escoltado para fora do mesmo jeito que eu havia sido mais cedo, exceto que sua saída foi permanente. Sem reviravolta de 3 horas, sem protocolos secretos para ativar, apenas segurança caminhando com ele até sua BMW, que ele havia estacionado na vaga reservada dos fundadores naquela manhã. A ironia não passou despercebida por ninguém. Bruno Sênior permaneceu como presidente, reportando para mim agora em vez do contrário. Ele entendeu a nova estrutura. Eu havia salvado ali a empresa dele da inexperiência do filho, e nós dois sabíamos disso. Durante nossa conversa particular depois, ele realmente me agradeceu. Deixei a família nublar meu julgamento de negócios, ele admitiu. Júnior não estava pronto, talvez nunca estaria. Na manhã seguinte não houve anúncio dramático, nenhum e-mail para toda a empresa sobre mudança de regime, nenhum discurso sobre nova liderança. Apenas negócios como sempre, exceto que agora, a pessoa comandando a âncora logística era a pessoa que realmente a havia comandado aí o tempo todo. Só tornei oficial. Nossos motoristas mantiveram suas rotas. Nossa equipe de depósito manteve seus empregos. Nossos clientes continuaram recebendo suas entregas no prazo. A única coisa que mudou foi que decisões estavam sendo tomadas por alguém com 28 anos de experiência em logística, em vez de alguém com 28 dias de teoria de MBA. Às vezes, o poder não é barulhento ou chamativo, é paciente, estratégico e impossível de demitir. Às vezes, a pessoa que você subestima é a pessoa que construiu o próprio chão em que você está pisando. E às vezes, quando liderança privilegiada finalmente encontra a autoridade conquistada, justiça é servida quietamente, legalmente e permanentemente. Obrigado por ouvir a minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva nos comentários o que mais ressoou em você e inscreva-se no canal. Ainda vem muitas histórias pela frente. Isso não é o fim da minha, é apenas o começo de algo melhor.